Ela perdeu o ônibus no Ano Novo, sozinha na rua vazia, até que o milionário parou o carro e disse: "Venha comigo, você vai lembrar deste dia." E ela realmente nunca esqueceu. A Avenida Paulista estava estranhamente silenciosa para uma véspera de Ano Novo. Marina Oliveira ajustou a alça da bolsa no ombro e olhou para o relógio do celular. 23h47. O último ônibus havia partido há 15 minutos e ela estava ali, sozinha, observando os últimos carros passarem em direção às festas de Réveillon. Aos 26 anos, Marina já havia se acostumado com as desilusões. Trabalhava como garçonete no restaurante Sabores da Terra há 3 anos, sempre cobrindo os turnos que ninguém queria, especialmente nas datas comemorativas. Enquanto seus amigos celebravam em festas ou viajavam para a praia, ela servia drinks e sorria para clientes embriagados que mal a notavam como pessoa. O vento frio de dezembro fez com que ela puxasse o casaco mais junto ao corpo. Era um casaco simples, comprado em uma liquidação, mas era o que tinha. Suas economias eram destinadas ao aluguel do pequeno apartamento que dividia com a prima Letícia, na zona leste da cidade. Deveria ter aceito a carona do Rodrigo, murmurou para si mesma, lembrando-se do colega de trabalho que havia se oferecido para levá-la em casa. Mas Rodrigo morava no sentido oposto e Marina não queria incomodá-lo, uma característica sua que sempre a colocava em segundo plano. Os fogos de artifício começaram a estourar ao longe, anunciando que meia-noite se aproximava. Marina caminhou até o ponto de ônibus, mesmo sabendo que era inútil. Sentou-se no banco de metal frio e tirou o celular para chamar um aplicativo de corrida, mas o valor da viagem a fez hesitar. Era quase 1/3 do que ganhara naquela noite em gorjetas. Foi então que ouviu o ronco suave de um motor se aproximando. Um BMW preto reduziu a velocidade e parou bem à sua frente. O vidro desceu lentamente, revelando um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos penteados com elegância e olhos que pareciam ter vivido mais do que a idade sugeria. "Desculpe incomodar", disse ele, com uma voz grave e gentil. "Você está bem? É perigoso ficar sozinha aqui a essa hora." Marina sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de uma estranha familiaridade com aqueles olhos. Estou bem. Só perdi o último ônibus." O homem desligou o carro e desceu, demonstrando uma educação que Marina raramente presenciava. Era alto, vestia um terno escuro impecável, mas havia algo descontraído em seus gestos. "Gabriel Almeida", disse ele, estendendo a mão. "E você não deveria passar a virada do ano sozinha na rua." "Marina", respondeu ela, apertando a mão dele e sentindo uma corrente elétrica no toque. "Mas eu não posso aceitar carona de estranhos." Gabriel sorriu, um sorriso que iluminou todo o rosto. "Entendo perfeitamente. Que tal se eu ligar para alguém por você? Ou posso chamar um táxi e pagar a corrida?" A gentileza genuína dele a surpreendeu. Por que faria isso por uma desconhecida? "Por quê?", disse Gabriel, olhando para o céu, onde os primeiros fogos começavam a explodir. "Acredito que certas pessoas cruzam nosso caminho por um motivo, e porque ninguém deveria começar um ano novo se sentindo abandonada." Marina sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Há quanto tempo ninguém demonstrava tanta preocupação com ela? "Venha comigo", disse Gabriel suavemente. "Prometo que você vai lembrar deste dia pelo resto da vida, e não pelos motivos que está imaginando", acrescentou rapidamente, notando a hesitação dela. "Conheço um lugar onde podemos ver os fogos da cidade inteira. Um lugar especial." Algo na voz dele, na sinceridade de seus olhos, fez com que Marina tomasse uma decisão que mudaria tudo. "Tudo bem", disse ela, respirando fundo. "Mas se você for um sequestrador, aviso que não tenho dinheiro para resgate." Gabriel riu, uma risada genuína e calorosa. "Se eu fosse um sequestrador, definitivamente escolheria alguém com mais dinheiro." O interior do BMW era tudo o que Marina imaginou que fosse. Couro macio, música clássica baixinha e um perfume masculino discreto que a tranquilizava de forma inexplicável. Gabriel dirigia com segurança pelas ruas vazias de São Paulo e ela observava o perfil dele, enquanto tentava decifrar que tipo de pessoa era. "Trabalha com o quê?", perguntou Marina, quebrando o silêncio confortável. "Tecnologia", respondeu Gabriel, mantendo os olhos na estrada. "Desenvolvo aplicativos e sistemas para empresas."
E você? Sou garçonete, disse ela, preparando-se para o julgamento que sempre vinha depois dessa revelação. Mas Gabriel apenas assentiu. Deve ser difícil trabalhar na véspera de Ano Novo. Todo mundo celebrando e você servindo. A empatia na voz dele a surpreendeu novamente. Não é tão ruim assim. Pelo menos, não era até hoje. Algo aconteceu? Marina hesitou. Não costumava se abrir com estranhos, mas havia algo em Gabriel que a fazia sentir segura. Meu chefe disse que talvez precise reduzir o quadro de funcionários. Com a crise, o movimento diminuiu muito. Gabriel franziu a testa. Lamento ouvir isso. Mas algo me diz que você vai encontrar algo melhor. Como pode ter tanta certeza? Por quê? Disse ele, fazendo uma curva e subindo uma ladeira íngreme. Algumas pessoas têm uma luz especial. Você tem essa luz, Marina. Eles estavam subindo em direção ao Alto da Boa Vista, uma região nobre, que Marina conhecia apenas de passagem. O carro parou em frente a um portão automático que se abriu assim que Gabriel acionou um controle remoto. Onde estamos? Perguntou Marina, vendo uma casa moderna e elegante se revelar entre as árvores. Minha casa, disse Gabriel simplesmente. O lugar especial que mencionei fica no terraço. Dali conseguimos ver toda a cidade. O coração de Marina acelerou novamente, mas não de medo. Havia algo na honestidade de Gabriel que a fazia confiar nele, mesmo contra toda lógica. A casa era impressionante, linhas modernas, grandes janelas de vidro e uma integração perfeita com a natureza ao redor. Gabriel a conduziu por uma escada externa que levava ao terraço, e quando chegaram ao topo, Marina ofegou. São Paulo se estendia diante deles como um mar de luzes. A cidade inteira pulsava abaixo, e ao longe podiam ouvir os sons da festa se intensificando enquanto a meia-noite se aproximava. É incrível, sussurrou Marina, aproximando-se da grade de proteção. Gabriel ficou ao lado dela, respeitando sua necessidade de absorver aquela vista única. Comprei esta casa há 2 anos, mas esta é a primeira vez que compartilho este momento com alguém. Por quê? Porque nunca encontrei a pessoa certa para dividi-lo, disse ele, olhando para ela em vez da cidade. Até hoje. Marina sentiu o rosto esquentar. Gabriel, você nem me conhece. Conheço o suficiente, disse ele suavemente. Conheço sua gentileza quando disse obrigada 3 vezes antes de entrar no carro. Conheço sua força quando contou sobre o trabalho sem autocompaixão. Conheço sua humildade quando tentou recusar minha ajuda. Os fogos começaram a explodir com mais intensidade, sinalizando que faltavam poucos segundos para a meia-noite. Gabriel pegou 2 taças de champanhe que havia buscado discretamente enquanto Marina contemplava a vista. Para novos começos, disse ele, oferecendo uma taça a ela. Para pessoas inesperadas, respondeu Marina, tocando sua taça na dele. E então, enquanto o céu se iluminava com fogos de artifício em todas as direções, enquanto a cidade inteira celebrava abaixo deles, Gabriel e Marina se olharam nos olhos e souberam que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. A última coisa que Marina pensou antes que o primeiro minuto do novo ano terminasse foi que Gabriel estava certo. Ela realmente jamais esqueceria daquele dia. Os fogos cessaram gradualmente, deixando apenas o brilho distante das luzes da cidade e o silêncio íntimo do terraço. Marina ainda segurava a taça de champanhe, observando as últimas faíscas coloridas desaparecerem no céu escuro. Gabriel havia se afastado discretamente para buscar uma manta, notando que ela tremia levemente com o vento da madrugada. Aqui, disse ele, envolvendo seus ombros com o tecido macio. São Paulo pode ser cruel mesmo no verão. O toque gentil dele fez Marina se arrepiar, mas não de frio. Obrigada, você sempre cuida assim das pessoas? Gabriel se apoiou na grade ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Na verdade, não. Normalmente passo o Réveillon trabalhando ou sozinho. Tenho alguns problemas com relacionamentos. Que tipo de problemas? Marina se surpreendeu com sua própria coragem para perguntar. As pessoas se interessam mais pela minha conta bancária do que por quem eu realmente sou, disse ele com uma risada amarga. Aprendi a desconfiar das intenções alheias. Marina virou-se para encará-lo completamente. E por que confia em mim? Pode ser que eu esteja fingindo ser pobre para conseguir alguma coisa. Gabriel sorriu, mas era um sorriso diferente, vulnerável. Porque quando ofereci pagar seu táxi, você hesitou.
Quando entrou no carro, você se sentou o mais longe possível da porta. E quando viu esta casa, sua primeira reação foi de admiração genuína, não de cálculo. O silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelo som distante do trânsito e pelas vozes abafadas de vizinhos que ainda celebravam. Marina sentia que estava em um filme. Nada daquilo parecia real. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?", disse Gabriel. "Depois de me trazer para sua casa no primeiro encontro, acho que podemos dispensar as formalidades", respondeu Marina, arrancando um sorriso dele. "Por que você trabalha tanto? Percebi que seus dedos têm pequenas cicatrizes de cortes, típicas de quem trabalha em cozinha há muito tempo, e você parece exausta." Marina olhou para suas mãos, consciente pela primeira vez das marcas que carregava. "Meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 18 anos. Desde então sustento a mim mesma e ajudo minha prima Letícia com a faculdade dela. Ela está no último ano de enfermagem. E seus sonhos? O que você queria ser antes de precisar ser responsável por tudo?" A pergunta atingiu Marina como um soco no estômago. Há anos ninguém perguntava sobre seus sonhos. Queria ser nutricionista. Sempre me interessei pela relação entre comida e saúde, mas a faculdade é cara e você priorizou outros, completou Gabriel. "Isso é admirável, Marina, mas também é triste." "Por quê?" "Porque pessoas como você deveriam ter suas chances também. O mundo precisa de mais gente que se importa com os outros como você se importa." Marina sentiu os olhos marejarem novamente. "Você mal me conhece, Gabriel. Como pode ter tanta certeza sobre quem eu sou?" Gabriel se aproximou um pouco, seus olhos brilhando sob a luz suave das luminárias do terraço. "Porque eu passei os últimos 10 anos da minha vida cercado de pessoas falsas, interesseiras, que só queriam algo de mim. Quando você encontra alguém genuíno, é como reconhecer uma música que você não sabia que estava procurando." O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. "Gabriel, eu sei que isso é loucura", disse ele rapidamente. "Eu sei que nos conhecemos há apenas algumas horas, mas sinto que você chegou na minha vida por um motivo." Marina olhou para aquele homem, bonito, bem-sucedido, gentil, e se perguntou o que ele poderia ver nela que ninguém mais via. "E se você estiver errado sobre mim? E se eu for apenas uma garçonete cansada que você romantizou em uma noite de véspera de Ano Novo?" Gabriel estendeu a mão e, hesitantemente, tocou o rosto dela. "Então pelo menos eu terei vivido uma noite perfeita." Marina acordou envolta na manta, deitada em um sofá confortável na sala de estar da casa de Gabriel. A luz suave da manhã filtrava pelas grandes janelas, e por um momento ela não conseguiu lembrar onde estava. Então tudo voltou. A carona, o terraço, a conversa íntima que durou até o amanhecer. O cheiro de café vinha da cozinha, misturado com o aroma de pão francês torrado. Marina se levantou devagar, alisando o cabelo e tentando não se sentir constrangida por ter dormido na casa de um estranho. "Bom dia", disse Gabriel, aparecendo na porta da cozinha com uma bandeja. Ele havia trocado o terno por uma camiseta simples e jeans, o que o fazia parecer mais jovem e acessível. "Dormiu bem?" "Melhor do que imaginei que seria possível", admitiu Marina. "Que horas são?" 9h30. "Preparei café da manhã. Espero que goste de coisas simples, pão, queijo, frutas." Marina o seguiu até a varanda, onde uma mesa havia sido posta com simplicidade elegante. A vista matinal de São Paulo era completamente diferente da noite anterior, mais suave, banhada pela luz dourada do primeiro dia do ano. "Gabriel, eu preciso ir para casa. Minha prima deve estar preocupada. Já mandei mensagem para ela pelo seu telefone enquanto você dormia", disse ele servindo café. "Expliquei que você estava segura e voltaria hoje de manhã." Marina o encarou surpresa. "Você mexeu no meu celular? Você havia deixado destravado, e eu vi que ela mandou várias mensagens preocupada. Não li nada além das mensagens dela", explicou Gabriel rapidamente. "Desculpe se invadi sua privacidade. Só não queria que ela se preocupasse." A consideração dele a tocou profundamente. "Obrigada." Ela realmente ficaria desesperada. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos, cada um perdido em pensamentos. Marina observava Gabriel discretamente. A forma como ele cortava a fruta, como sorria quando pegava o olhar dela,
como parecia genuinamente interessado em cada palavra que ela dizia. Posso te fazer uma pergunta agora? Disse Marina. Claro. Por que você parou para me ajudar ontem? Seja honesto. Gabriel pousou a xícara e a olhou diretamente nos olhos. Porque você parecia perdida, mas não derrotada. Porque tinha algo em sua postura que me lembrou de mim mesmo alguns anos atrás. E por quê? Ele hesitou. Por quê? Porque algo dentro de mim disse que se eu não parasse, perderia algo importante. Marina sentiu o rosto esquentar. Gabriel, você precisa saber que eu não sou do seu mundo. Eu moro em um apartamento de 2 quartos na Zona Leste. Divido as contas com minha prima. E meu maior luxo é comer pizza uma vez por mês. E você precisa saber, disse Gabriel inclinando-se para a frente, que eu construí meu mundo sozinho. Vim de uma família de classe média baixa em Osasco. Meu pai era mecânico, minha mãe, faxineira. Tudo o que tenho hoje, conquistei trabalhando 18 horas por dia durante anos. A revelação surpreendeu Marina. Sério? Completamente sério. A diferença entre nós não é de onde viemos, Marina. É para onde estamos indo. E para onde você está indo? Gabriel sorriu, mas havia uma melancolia em seus olhos. Até ontem à noite eu não sabia. Estava rico, bem-sucedido, mas completamente vazio. Acordava todos os dias, sem saber por que estava trabalhando tanto, para quem estava construindo tudo aquilo. E agora? Agora, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa para tocar a dela. Tenho uma razão para querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Marina entrelaçou os dedos nos dele, sentindo que estava à beira de algo que mudaria sua vida para sempre. Gabriel, isso está acontecendo muito rápido. Eu sei. E se você quiser ir embora agora e nunca mais me ver, eu entendo. Mas se você der uma chance para o que está acontecendo entre nós... Ele apertou suavemente a mão dela. Eu prometo que vou fazer valer a pena. Marina olhou para aquele homem que havia entrado em sua vida como um furacão gentil e soube que não havia volta. Por mais assustador que fosse, por mais improvável que parecesse, ela estava se apaixonando. O que você tem em mente? Perguntou ela, com um sorriso tímido. Gabriel sorriu de volta, e Marina teve certeza de que aquele seria o primeiro de muitos cafés da manhã juntos. 2 semanas haviam se passado desde aquela noite de Ano Novo, e Marina sentia como se estivesse vivendo 2 vidas paralelas. Durante o dia, continuava sendo a mesma garçonete dos sabores da terra, servindo mesas e sorrindo para clientes impacientes. Mas nas horas livres, vivia em um mundo completamente diferente ao lado de Gabriel. Naquela tarde de terça-feira, Marina estava limpando as mesas quando seu celular vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Consigo te buscar no trabalho hoje? Quero te mostrar algo especial. Ela sorriu, guardando rapidamente o telefone, quando viu seu chefe, Sr. Antônio, se aproximando com cara fechada. Marina, preciso conversar com você, disse ele, indicando o escritório nos fundos do restaurante. O estômago dela se contraiu. Desde o Ano Novo, Sr. Antônio havia mencionado várias vezes sobre a necessidade de cortes no quadro de funcionários. Marina se sentou na cadeira de plástico diante da mesa bagunçada, tentando manter a composição. Olha, Marina, começou ele, evitando olhar diretamente para ela. Você é uma boa funcionária, mas as coisas estão difíceis. O movimento não está como esperávamos para janeiro e... Você está me demitindo, disse Marina, mais como afirmação do que pergunta. Não é pessoal. É só que você é uma das mais novas na equipe, então... Marina assentiu, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Entendo. Quando é meu último dia? Hoje mesmo. Vou pagar suas horas extras e a rescisão certinha. 20 minutos depois, Marina estava na calçada em frente ao restaurante, com uma pequena caixa contendo seus pertences pessoais e um cheque de rescisão que duraria, no máximo, 2 meses. Tentou processar o que havia acontecido quando o BMW de Gabriel parou ao seu lado. Marina, por que você está com essa cara? E o que é essa caixa? Ela entrou no carro em silêncio, tentando organizar os pensamentos. Fui demitida. Gabriel desligou o motor imediatamente. O quê? Por quê? Corte de pessoal. Eu já esperava, disse Marina tentando parecer forte. Não é o fim do mundo. Mas Gabriel conhecia Marina bem o suficiente para perceber que ela estava abalada. Claro que não é o fim do mundo. Na verdade, talvez seja o começo de algo muito melhor. Gabriel, por favor,
Não precisa tentar me consolar com otimismo forçado. Eu preciso encontrar outro emprego o mais rápido possível. E se eu te dissesse que tenho uma proposta? Marina o olhou desconfiada. Que tipo de proposta? Gabriel respirou fundo como se estivesse tomando coragem. Estou precisando de alguém para gerenciar a parte administrativa da minha empresa. Alguém organizado, responsável, que entenda de atendimento ao cliente. Gabriel, não. Por que não? Porque eu não quero ser sua protegida. Não quero que as pessoas digam que consegui um emprego porque estou namorando o chefe. Primeiro, disse Gabriel pacientemente, tecnicamente ainda não estamos namorando oficialmente. Segundo, você seria perfeita para o cargo. E terceiro, quem se importa com o que as pessoas vão dizer? Marina sentiu lágrimas de frustração nos olhos. Eu me importo, Gabriel. Você não entende. Toda a minha vida lutei para conseguir as coisas por mérito próprio. Não posso começar a depender de você agora. Gabriel ficou em silêncio por um momento, compreendendo a luta interna dela. Tudo bem. Que tal isso? Você faz uma entrevista formal com minha sócia, Amanda. Ela não sabe nada sobre nós. Se ela te contratar baseada apenas em suas qualificações, você aceita o emprego? Marina o estudou, procurando por sinais de que ele estava mentindo. Sua sócia não sabe sobre mim? Amanda cuida da área técnica. Ela mal sabe que eu existo fora do escritório, disse Gabriel com um sorriso. O que acha? Marina pesou as opções. Precisava de trabalho, e Gabriel estava oferecendo uma oportunidade de crescer profissionalmente, mas também havia o risco de misturar vida pessoal com profissional. Está bem, disse ela finalmente, mas se ela não me contratar, você não interfere. E se ela me contratar no escritório, somos apenas colegas de trabalho. Gabriel estendeu a mão. Combinado. O escritório da Tech Solutions ocupava 2 andares de um prédio moderno na Vila Olímpia. Marina ajustou o blazer emprestado da prima Letícia enquanto esperava no lobby elegante, tentando controlar os nervos. Havia passado a noite anterior estudando sobre a empresa de Gabriel na internet, impressionada com o sucesso que ele havia alcançado. Marina Oliveira? Chamou uma voz feminina. Marina se virou para encontrar uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos cacheados presos em um coque, óculos de armação moderna e um sorriso genuíno. Tudo nela transmitia competência e inteligência. Sou Amanda Silva, sócia da Tech Solutions. Prazer em conhecê-la. Elas se dirigiram a uma sala de reuniões com vista para a cidade. Marina notou que o ambiente era informal, mas profissional, exatamente o tipo de lugar onde gostaria de trabalhar. Então, Marina, vi seu currículo e fico intrigada, começou Amanda sentando-se à mesa. 3 anos de experiência em atendimento ao cliente, excelentes referências, mas nenhuma experiência em tecnologia. Por que se interessou por nossa vaga? Marina havia preparado essa resposta, mas decidiu ser honesta. Porque vocês estão crescendo rapidamente e precisam de alguém que entenda pessoas, não apenas tecnologia. Seus clientes não são programadores, são empresários que precisam de soluções simples para problemas complexos. Amanda assentiu, impressionada. Interessante perspectiva. E como você lidaria com a curva de aprendizado? Nossa área é bem técnica. Da mesma forma que aprendi a servir 15 mesas simultaneamente sem derrubar um prato, disse Marina com um sorriso. Estudando, praticando e não tendo medo de fazer perguntas. A entrevista continuou por mais 40 minutos. Amanda fez perguntas sobre situações hipotéticas, pediu exemplos de como Marina havia lidado com clientes difíceis e testou sua capacidade de raciocínio lógico. Uma última pergunta, disse Amanda. Nosso CEO é peculiar. Ele trabalha muito, tem padrões altos e pode ser bastante direto. Como você lidaria com um chefe exigente? Marina quase sorriu, pensando em todas as noites que havia passado conversando com Gabriel sobre seus projetos. Acredito que pessoas exigentes geralmente querem excelência, porque se importam com o resultado. Desde que a exigência venha acompanhada de respeito mútuo, não tenho problemas com padrões altos. Amanda fechou a pasta com os documentos. Marina, vou ser direta. Você não tem experiência na nossa área, mas tem algo que não se ensina. Inteligência emocional. Nossos clientes vão adorar você. E, francamente, nosso CEO também precisa de alguém que o mantenha conectado com o lado humano do negócio. O coração de Marina acelerou. Isso significa
Isso significa que você está contratada. Quando pode começar? Amanhã? Disse Marina, mal conseguindo conter a alegria. Amanda riu. Gosto dessa atitude. Amanhã às 8 da manhã. Aí, Marina. Nosso CEO nem sempre está no escritório, mas quando estiver, tenho certeza de que vocês vão trabalhar bem juntos. Marina saiu do prédio sentindo-se como se estivesse flutuando. Havia conseguido o emprego por mérito próprio. Amanda nem mesmo mencionou Gabriel durante a entrevista. Pegou o celular para contar a novidade para Gabriel, mas decidiu fazer uma surpresa. Em vez disso, ligou para Letícia. Prima, você não vai acreditar. Marina, conseguiu o emprego? Consegui. E ainda por cima, a chefe é incrível. Parece que finalmente minha vida está tomando o rumo certo. Estou tão orgulhosa de você. E o Gabriel, já contou para ele? Marina sorriu pensando na surpresa que daria a ele. Vou contar hoje à noite. Letícia, sabe o que é mais incrível? Pela primeira vez em anos, sinto que posso ter tudo. Um trabalho que me desafie, alguém que me ame pelo que eu sou e a chance de construir o futuro que sempre sonhei. Você merece tudo isso e muito mais, Marina. Mal posso esperar para conhecer esse Gabriel que virou sua vida de cabeça para baixo. Enquanto caminhava pelas ruas da Vila Olímpia em direção ao metrô, Marina refletiu sobre como sua vida havia mudado dramaticamente em apenas 2 semanas. Tudo havia começado com um ônibus perdido e a gentileza de um estranho. E agora ela tinha um novo emprego e estava apaixonada por um homem que via nela potenciais que ela mesma não sabia que possuía. Gabriel estava certo naquela primeira noite. Ela realmente jamais esqueceria daquele dia. Marina chegou ao escritório na manhã seguinte 15 minutos antes do horário, determinada a causar uma boa primeira impressão. Amanda a recebeu com um café e apresentou a pequena, mas eficiente equipe da Tech Solutions. Havia cerca de 12 funcionários, a maioria jovens programadores que pareciam viver à base de energia e pizza. Sua mesa fica aqui, disse Amanda, indicando uma estação de trabalho próxima a uma sala com paredes de vidro. Essa é a sala do CEO, mas como eu disse, ele nem sempre está por aqui. Passa a maior parte do tempo visitando clientes ou trabalhando em casa. Marina assentiu, tentando não demonstrar que já conhecia muito bem os hábitos de trabalho de Gabriel. Passou a manhã se familiarizando com os sistemas da empresa, impressionada com a organização e a inovação dos projetos em desenvolvimento. Por volta do meio-dia, estava revisando uma lista de clientes quando ouviu vozes familiares vindo do corredor. Seu coração disparou ao reconhecer a risada de Gabriel se aproximando. Amanda, preciso que você veja esses relatórios de satisfação do cliente, dizia Gabriel entrando no escritório com uma pasta na mão. Os números de dezembro foram... Marina? Ele parou abruptamente ao vê-la sentada à mesa, seus olhos alternando entre surpresa e um brilho de orgulho. Amanda olhou de um para o outro, claramente confusa. Vocês se conhecem? Perguntou Amanda. Marina se levantou, tentando manter a compostura profissional. Nos conhecemos socialmente. Bom dia, Sr. Almeida. Gabriel lutou para esconder um sorriso ao ouvir o tratamento formal. Bom dia, Marina. Não sabia que você havia se candidatado à vaga aqui. Aparentemente, nossa nova funcionária tem conexões, disse Amanda, com um tom ligeiramente desconfiado. Amanda, disse Gabriel rapidamente, Marina foi contratada por você ontem, correto? Baseado em suas qualificações? Sim, ela foi brilhante na entrevista. Então não vejo problema algum. Na verdade, se você a aprovou, tenho certeza de que ela será uma excelente adição à nossa equipe. O dia continuou, em uma dança delicada de profissionalismo forçado. Marina trabalhava diligentemente, evitando o contato visual desnecessário com Gabriel, enquanto ele circulava pelo escritório, claramente tentando se concentrar no trabalho e não nela. Por volta das 5 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Gabriel apareceu na mesa dela. Poderia vir à minha sala? Preciso discutir alguns procedimentos com você. Amanda levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Marina seguiu Gabriel até a sala de vidro, consciente dos olhares curiosos dos colegas. Gabriel fechou a porta e imediatamente relaxou a postura. Como foi seu primeiro dia? Gabriel, não podemos fazer isso, disse Marina em voz baixa. Amanda já está desconfiada. Amanda é minha sócia há 5 anos.
Ela me conhece bem o suficiente para saber que eu não misturaria negócios com vida pessoal sem um bom motivo. E qual seria esse bom motivo? Gabriel se aproximou, mantendo uma distância respeitosa, mas íntima. Que encontrei alguém que torna impossível separar trabalho de vida pessoal, porque ela faz tudo na minha vida melhor. Marina sentiu o rosto esquentar. Gabriel, jantar hoje? Perguntou ele. Quero comemorar seu primeiro dia. Não posso. Prometi para Letícia que jantaria com ela. Quero contar sobre o novo emprego. Então, leve-a junto. Está na hora de eu conhecer sua família, não acha? A sugestão pegou Marina de surpresa. Nos últimos dias, Gabriel havia se tornado a pessoa mais importante de sua vida, mas ela ainda mantinha os dois mundos separados, sua vida com ele e sua vida real com Letícia e os amigos. Tem certeza? Letícia pode ser protetora. Gabriel sorriu. Espero que seja. Você merece pessoas que se importem com você. Naquela noite, Marina observava nervosa enquanto Gabriel e Letícia se conheciam no restaurante italiano que ela havia escolhido. Um lugar de classe média que ficava exatamente entre o mundo de Gabriel e o dela. Então você é o homem misterioso, disse Letícia, estudando Gabriel com olhos analíticos. Marina mal fala sobre você, mas não para de sorrir desde o ano novo. Letícia, murmurou Marina constrangida. Está tudo bem, disse Gabriel, claramente divertido. É bom saber que Marina tem alguém que cuida dela. Sempre cuidei, disse Letícia com um tom protetivo. E sempre vou cuidar. Então me diga, Gabriel, quais são suas intenções com minha prima? Gabriel olhou para Marina antes de responder, seus olhos sérios. Minhas intenções são amar sua prima do jeito que ela merece ser amada, apoiar seus sonhos, crescer com ela e mostrar a ela todos os dias o quanto é especial. Marina sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Era a primeira vez que Gabriel usava a palavra amor em relação a eles. Letícia assentiu lentamente. Boa resposta. Mas se você machucá-la, vai ter que responder para mim. Não pretendo machucá-la, disse Gabriel sinceramente. Pretendo fazer tudo ao meu alcance para fazê-la feliz. 2 semanas depois, Marina havia se adaptado completamente à rotina da Tech Solutions. Sua capacidade natural para entender as necessidades dos clientes e traduzi-las em linguagem técnica para a equipe havia impressionado todos. Os números de satisfação do cliente aumentaram significativamente desde sua chegada. Mas naquela quinta-feira, Marina chegou ao escritório e percebeu uma tensão incomum no ar. Os funcionários sussurravam em grupos pequenos e Amanda estava visivelmente estressada, falando ao telefone com um tom alterado. Marina, que bom que chegou, disse Amanda, desligando o telefone. Precisamos conversar, você e Gabriel, na sala de reuniões. Agora. Marina sentiu o estômago se contrair. Gabriel apareceu alguns minutos depois, claramente também sem entender o que estava acontecendo. Sentem-se, disse Amanda, fechando a porta. Recebi uma ligação hoje de manhã da Infotech, nosso principal concorrente. Eles sabem detalhes sobre nossos 3 próximos lançamentos. Informações que apenas pessoas deste escritório poderiam ter. O silêncio foi ensurdecedor. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto ao entender a implicação. Amanda, você não pode estar sugerindo que... Começou Gabriel. Não estou sugerindo nada. Estou constatando fatos. Marina é nossa funcionária mais nova. Tem acesso a informações confidenciais e, coincidentemente, nossos segredos vazaram 2 semanas depois que ela chegou. Marina se levantou bruscamente. Você está me acusando de espionagem industrial? Estou dizendo que precisamos investigar todas as possibilidades, disse Amanda friamente. E você é a mais óbvia. Gabriel bateu o punho na mesa. Chega. Amanda, você conhece Marina há 2 semanas e já sabe que ela é incapaz disso. E você, Gabriel, há quanto tempo a conhece realmente? 1 mês? 2? A pergunta atingiu Gabriel como um tapa. Marina viu a dúvida passar rapidamente pelos olhos dele antes que ele se recuperasse. Tempo suficiente para saber que ela é íntegra, disse Gabriel firmemente. Íntegra o suficiente para recusar um suborno de R$500 mil? Perguntou Amanda. Porque foi isso que a Infotech ofereceu por nossas informações. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. R$500 mil? É o que eles estão dispostos a pagar por nossos projetos.
Seria uma quantia tentadora para alguém em situação financeira difícil. Amanda, disse Gabriel a voz perigosamente baixa, você está fora de linha. Estou tentando proteger nossa empresa e você está cego porque está apaixonado por ela. Parem! Gritou Marina, silenciando a sala. Ela estava tremendo de raiva e humilhação. Vocês dois estão discutindo sobre minha vida como se eu não estivesse aqui. Ela olhou para Amanda. Eu não vazei informação alguma. Não sei nem mesmo quem é a Infotec, muito menos como contatá-los. Mas se você acha que sou uma espiã, então não quero uma funcionária como eu na sua empresa. Então se virou para Gabriel, lágrimas de decepção nos olhos. E você hesitou. Por um segundo, quando ela perguntou há quanto tempo me conhece, você duvidou de mim. Marina, não é verdade. É sim, vi em seus olhos. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Estou pedindo demissão. Não posso trabalhar onde não confiam em mim e não posso namorar alguém que duvida do meu caráter. Marina, espere! Gritou Gabriel, mas ela já havia saído. Marina atravessou o escritório sob os olhares curiosos dos colegas, entrou no elevador e desabou em lágrimas. Tudo havia sido bom demais para ser verdade. Um emprego dos sonhos, um homem perfeito, uma vida nova. Claro que não duraria. Enquanto o elevador descia, Marina tomou uma decisão dolorosa, mas necessária. Era hora de voltar à realidade, longe do mundo de Gabriel, onde nunca deveria ter entrado. Lá embaixo, Gabriel corria pelas escadas desesperado para alcançá-la antes que fosse tarde demais. Mas quando chegou ao térreo, Marina já havia desaparecido na multidão da cidade, levando com ela o coração dele. Marina passou os próximos 3 dias trancada no apartamento, alternando entre ataques de choro e uma determinação férrea de seguir em frente. Letícia tentava consolá-la, mas Marina havia construído um muro ao redor do coração, decidida a não se deixar machucar novamente. Prima, você precisa pelo menos atender às ligações dele, disse Letícia, observando o celular de Marina tocar pela 20ª vez naquele dia. O homem está desesperado. Não há nada para conversar, respondeu Marina, desligando o telefone sem olhar. Ele duvidou de mim, Letícia. No momento em que eu mais precisava que confiasse em mim, ele hesitou. Mas Marina, não. Cansei de me iludir. Gabriel vive em um mundo diferente do meu, e eu fui idiota de achar que poderia fazer parte dele. Na tarde de sexta-feira, Marina estava preparando seu currículo para enviar para outros restaurantes quando a campainha tocou. Letícia foi atender, e Marina ouviu uma voz feminina desconhecida. Oi, você deve ser a Letícia. Sou Amanda, sócia da Marina na Tech Solutions. Posso conversar com ela? Marina congelou. Amanda havia vindo até sua casa. Relutantemente foi até a sala, onde encontrou a mulher que havia destruído seus sonhos parada desconfortavelmente na porta. O que você quer? Perguntou Marina friamente. Amanda respirou fundo. Quero me desculpar e explicar algumas coisas que você precisa saber. Não preciso ouvir nada de você. Marina, por favor, 5 minutos. Letícia tocou o braço da prima. Deixe ela falar, depois vocês decidem. Relutantemente, Marina indicou o sofá. Amanda se sentou na beirada, claramente nervosa. Primeiro, descobrimos quem realmente vazou as informações, começou Amanda. Foi o Rodrigo, do Departamento de Desenvolvimento. Ele estava com dívidas de jogo e aceitou o suborno da Infotec. Marina sentiu uma mistura de alívio e raiva. Então você veio aqui para dizer que se enganou? Que me acusou injustamente? Vim para me desculpar, sim, mas também para explicar por que reagi daquela forma. Amanda pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Marina, você não conhece toda a história de Gabriel. Ai, que história? Há 3 anos, Gabriel foi noivo de uma mulher chamada Patrícia. Ela era linda, inteligente, e Gabriel estava completamente apaixonado. Descobrimos depois que ela estava vendendo informações da empresa para concorrentes há meses. Quando confrontamos, ela desapareceu com quase 1 milhão em danos aos nossos projetos. Marina sentiu o estômago revirar. Por que está me contando isso? Porque quando vi vocês dois juntos, entrei em pânico. Gabriel havia mudado completamente depois de você aparecer. Ele estava feliz novamente, sorrindo, chegando cedo no trabalho para vê-la. E isso me assustou. Assustou por quê? Amanda olhou diretamente nos olhos de Marina.
porque eu também me apaixonei por Gabriel uma vez, e ele nunca me viu como mais do que uma sócia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina processava a informação enquanto entendia finalmente a hostilidade de Amanda. Você está apaixonada por ele, disse Marina mais como afirmação. Estava, corrigiu Amanda, até ver como ele olha para você. Marina, em 5 anos de sociedade, nunca vi Gabriel defender alguém como defendeu você naquele dia. Mesmo quando duvidou por um segundo. E ele duvidou porque Patrícia o machucou profundamente. Ele te defendeu. Marina sentiu lágrimas se formarem. Mas ele duvidou. Por um segundo. Depois de 3 anos sendo traumatizado por uma mulher que o traiu da pior forma possível. Marina, o homem está destruído desde que você saiu. Não come, não dorme, só trabalha e tenta descobrir como te convencer a perdoá-lo. Letícia, que havia ficado quieta até então, se pronunciou. Marina, você está sendo teimosa. O homem te ama. Como você pode ter certeza? Perguntou Marina, a voz quebrando. Amanda sorriu pela primeira vez desde que chegara. Porque quando confrontei Gabriel sobre ter se envolvido com uma funcionária, sabe o que ele disse? Que preferia perder a empresa a perder você. E ele estava falando sério. Marina se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua movimentada. Seu coração estava em guerra. Parte dela queria correr para Gabriel. Parte ainda estava machucada pela dúvida que viu nos olhos dele. O que você quer que eu faça? Perguntou Marina sem se virar. Que dê uma chance para vocês conversarem. Gabriel não sabe que estou aqui. Ele me mataria se soubesse que contei sobre Patrícia. Mas achei que você merecia entender por que ele reagiu daquela forma. Marina se virou para encarar Amanda. E por que está fazendo isso? Se está apaixonada por ele, por que está me ajudando? Amanda se levantou ajeitando a bolsa. Porque quero que Gabriel seja feliz. E você o faz feliz de uma forma que eu nunca consegui. Era véspera de completar 1 mês desde aquela noite de Ano Novo, quando Marina finalmente ligou para Gabriel. Foram 3 dias de reflexão após a visita de Amanda. 3 dias pesando orgulho contra amor, mágoa contra esperança. Gabriel atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando a ligação há dias. Marina. Oi. A voz dela estava hesitante. Podemos conversar? Onde você quiser, quando você quiser. No nosso lugar, no terraço. Hoje à noite. Gabriel ficou em silêncio por um momento, claramente emocionado com a referência ao local onde tudo começou. Às 8? Às 8. Marina chegou à casa de Gabriel pontualmente às 8. Ele a esperava no portão, vestindo jeans e uma camiseta simples, o rosto mostrando sinais claros de noites mal dormidas. Quando seus olhos se encontraram, Marina sentiu toda a mágoa dos últimos dias disputar espaço com o amor que tentara sufocar. Oi, disse ele suavemente. Oi. Eles subiram até o terraço em silêncio. A vista continuava espetacular, mas a atmosfera era carregada de palavras não ditas e corações feridos. Gabriel havia preparado a mesma mesa simples da primeira noite, mas agora havia uma melancolia no ar. Marina, começou Gabriel. Deixe eu falar primeiro, interrompeu ela. Por favor. Ele assentiu, se sentando à mesa de frente para ela. Amanda me contou sobre Patrícia, disse Marina, vendo Gabriel se enrijecer. Ela me contou o que aconteceu há 3 anos. Ela não deveria ter... Deveria sim, porque agora entendo por que você duvidou. Entendo por que, por um segundo, você se perguntou se eu poderia estar fazendo a mesma coisa com você. Gabriel fechou os olhos, claramente em agonia. Marina, eu sinto muito. Esse segundo de dúvida não tinha nada a ver com quem você é. Era sobre meus próprios medos. Eu sei disso agora. Marina respirou fundo. Mas também precisa entender que aquela dúvida me machucou profundamente. Não porque você duvidou, mas porque eu percebi que você não me conhece tão bem quanto pensei que conhecia. O que isso significa? Marina olhou para as luzes da cidade piscando abaixo deles. Gabriel, você me conhece há 1 mês. Nós nos apaixonamos rápido, intensamente, mas ainda somos estranhos em muitos aspectos. Você não sabia que eu jamais trairia sua confiança porque ainda estamos nos conhecendo. Gabriel estendeu a mão por cima da mesa, mas parou antes de tocá-la. Então o que fazemos? Recomeçamos, disse Marina, finalmente olhando diretamente para ele. Mas desta vez, de verdade. Sem pressa,
sem pressão, sem misturar vida pessoal com profissional, até termos certeza do que somos. Você voltaria para a Tech Solutions? Marina balançou a cabeça. Não, aquilo não deu certo, mas encontrei outro emprego, em uma clínica nutricional. Vou começar como recepcionista, mas o médico disse que me ajudaria a estudar nutrição aos poucos. Gabriel sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via nele desde a briga. Isso é maravilhoso, Marina. É o que você sempre quis. É um começo. E, Gabriel, se vamos tentar novamente, preciso que entenda uma coisa. Eu não preciso que você me salve ou me proteja. Preciso que você confie em mim para lutar minhas próprias batalhas. Entendo. Marina finalmente sorriu também. E eu preciso aprender a confiar que você me ama pela pessoa que eu sou, não pela pessoa que você acha que posso me tornar. Gabriel se levantou e caminhou até o lado dela, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Marina Oliveira, você me daria o prazer de começarmos do zero? De nos conhecermos de verdade desta vez? Marina tocou o rosto dele, sentindo toda a tensão dos últimos dias se dissolver. Gabriel Almeida, seria um prazer recomeçar com você. Eles se beijaram sob o céu estrelado de São Paulo, e desta vez não havia pressa, não havia urgência. Era um beijo de promessa, de paciência, de um amor que estava disposto a crescer no ritmo certo. Quando se separaram, Gabriel sorriu travesso. Então, quer começar com um primeiro encontro de verdade? Jantar e cinema como pessoas normais fazem? Marina riu. A primeira risada genuína em dias. Adoraria. Mas eu escolho o restaurante desta vez, e não pode ser nada muito caro. Combinado. E Marina? Sim, desta vez, quando disser que você vai lembrar deste dia para sempre, vai ser pelos motivos certos. Marina olhou para aquele homem que havia entrado em sua vida como um furacão e conseguido transformar até mesmo os momentos difíceis em oportunidades de crescimento. Talvez Amanda estivesse certa. Talvez algumas pessoas realmente cruzem nosso caminho por um motivo. E enquanto observavam a cidade brilhar abaixo deles, Marina soube que esta história estava apenas começando.